Ecos do conflito. Um legado de inquietação. O mundo assiste com horror às imagens de destruição e deslocamento que surgem em nossas telas. O conflito na Ucrânia é um lembrete brutal da fragilidade da paz. Ele ecoa a devastação de guerras passadas, evocando memórias de conflitos globais que moldaram nosso mundo. Mas esta não é apenas uma disputa territorial. No seu cerne reside uma teia complexa de queixas históricas, lutas de poder e uma dose potente de inveja. Compreender essas forças subjacentes é crucial para entender a verdadeira natureza desse conflito. Cicatrizes do passado. Da Segunda Guerra Mundial ao colapso soviético. Para compreender a crise atual, precisamos mergulhar no passado. A Segunda Guerra Mundial deixou uma marca indelével na região, com a Rússia sofrendo o peso da agressão nazista. A vitória da União Soviética teve um custo tremendo, tanto em vidas humanas quanto em devastação econômica. Essa história compartilhada continua a moldar a visão de mundo da Rússia, fomentando um sentimento profundo de insegurança e uma determinação em impedir futuras invasões em suas fronteiras. O colapso da União Soviética em 1991 alimentou ainda mais essas ansiedades. A Rússia lutou contra a perda de seu status de superpotência e testemunhou a expansão da OTAN para o leste, o que percebeu como uma ameaça direta. Essas feridas históricas continuam a se abrir, influenciando as ações da Rússia no cenário mundial. Uma trama emaranhada. O Ocidente e o relacionamento conturbado da Rússia. O relacionamento entre a Rússia e o Ocidente, particularmente os Estados Unidos e a Europa, tem sido há muito tempo repleto de tensão. A Guerra Fria lançou uma longa sombra, deixando um legado de desconfiança e suspeita. A expansão da OTAN, as sanções econômicas e o apoio ocidental aos movimentos pró-democracia nas antigas repúblicas soviéticas contribuíram para o sentimento de cerco e ressentimento da Rússia. O Ocidente, por sua vez, vê as ações da Rússia na Ucrânia como uma violação do direito internacional e uma ameaça à ordem pós-Guerra Fria. Esse choque de perspectivas alimentou um ciclo perigoso de escalada, tornando o diálogo e a diplomacia cada vez mais difíceis. O preço do poder, interesses econômicos alimentando o fogo. Além de queixas históricas, os interesses econômicos desempenham um papel significativo no conflito. A localização estratégica da Ucrânia, seus ricos recursos naturais e seu potencial como centro de trânsito de energia a tornam um prêmio valioso no jogo de xadrez geopolítico. A Rússia busca manter sua influência sobre a economia da Ucrânia e impedir que ela se alinhe muito estreitamente com o Ocidente. A União Europeia, por outro lado, vê a Ucrânia como um mercado potencial e um parceiro na diversificação de seus suprimentos de energia para além da Rússia. Esses interesses econômicos conflitantes aumentaram as tensões e contribuíram para a crise atual. Nas garras da inveja, ressentimento e o desejo de domínio. A inveja, uma emoção poderosa e frequentemente negligenciada, também desempenha um papel nesse conflito. A Rússia, ainda lutando contra a perda de seu império, vê a prosperidade e a influência global do Ocidente, com uma mistura de admiração e ressentimento. Essa inveja alimenta o desejo de recuperar sua antiga glória e se reafirmar como uma potência importante no cenário mundial. O conflito na Ucrânia pode ser visto como uma manifestação desse desejo, uma tentativa desesperada de recuperar o prestígio e a influência perdidos. A máscara da democracia. Uma ferramenta para fins políticos? O conflito na Ucrânia também levantou questões sobre o papel da democracia nas relações internacionais. Ambos os lados afirmam estar lutando por valores democráticos, mas essas alegações exigem um exame cuidadoso. A Rússia acusa o Ocidente de usar a promoção da democracia como disfarce para mudança de regime e manobras geopolíticas.
aponta para o apoio ocidental aos movimentos pró-democracia nas antigas repúblicas soviéticas como evidência dessa agenda. O Ocidente, por sua vez, acusa a Rússia de minar a democracia na Ucrânia e apoiar movimentos separatistas. Embora existam preocupações genuínas sobre o retrocesso democrático em ambos os lados, é crucial reconhecer como a retórica da democracia pode ser manipulada para servir a agendas políticas. Guerra de informação. Navegando em um mar de propaganda. O conflito na Ucrânia não é apenas uma batalha por território, é também uma batalha por corações e mentes. Ambos os lados se envolvem em campanhas sofisticadas de guerra de informação, usando propaganda e desinformação para moldar a opinião pública. As plataformas de mídia social se tornaram campos de batalha nessa guerra de informação, amplificando narrativas que apoiam os interesses de cada lado. Distinguir a verdade da falsidade nesse ambiente é cada vez mais desafiador, exigindo habilidades de pensamento crítico e uma dose saudável de ceticismo. O custo humano, sofrimento, além do campo de batalha. Em meio às manobras geopolíticas e cálculos estratégicos, é essencial lembrar o custo humano desse conflito. Milhões de ucranianos foram deslocados de suas casas, buscando refúgio em países vizinhos. Civis estão presos em fogo cruzado, enfrentando ataques indiscriminados e suportando sofrimentos inimagináveis. O conflito também exacerbou as desigualdades sociais e econômicas existentes, empurrando populações vulneráveis ainda mais para a pobreza e o desespero. O preço humano desta guerra continuará muito depois que as armas se calarem. Um mundo no limite. As implicações mais amplas do conflito. O conflito na Ucrânia enviou ondas de choque por todo o sistema internacional, aumentando os temores de um conflito mais amplo e de uma nova Guerra Fria. A crise expôs a fragilidade da ordem pós-Guerra Fria e as limitações das instituições internacionais na prevenção e resolução de conflitos. Também aumentou as tensões entre os Estados com armas nucleares, levantando o espectro de uma escalada catastrófica. O mundo assiste nervosamente, esperando por uma resolução rápida e pacífica, mas se preparando para a possibilidade de um conflito prolongado e devastador. Buscando clareza. A importância do engajamento crítico. Nesta situação complexa e em rápida evolução, é crucial abordar as informações com um olhar crítico. Busque perspectivas diversas, questione narrativas oficiais e desconfie de propaganda e desinformação. Envolva-se em um diálogo respeitoso com aqueles que têm pontos de vista diferentes, reconhecendo que existem nuances e complexidades frequentemente perdidas no calor do momento. Ao nos mantermos informados e nos envolvendo criticamente com as questões, podemos contribuir para uma compreensão mais informada e diferenciada desse conflito multifacetado. Um futuro frágil, esperança diante da incerteza. A situação na Ucrânia permanece fluida e incerta. O caminho para a paz está repleto de obstáculos e o potencial para uma nova escalada permanece alto. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios, devemos nos agarrar à esperança. Esperança por um futuro onde o diálogo e a diplomacia prevaleçam sobre a violência e a destruição. Esperança por um mundo onde o direito internacional seja respeitado e os direitos humanos sejam protegidos. E esperança por uma paz justa e duradoura que beneficie todas as partes envolvidas.